eu sou o Grensauro e no vídeo de hoje eu queria falar alguns livros pra você ler nesse período de Halloween. O sangue de Jesus tem poder! Mas espera aí que eu acho que eu ainda não tô no clima. Pronto! Agora eu acho que eu tô no clima. E para ir sem enrolação pro primeiro livro que eu quero recomendar pra vocês lerem nesse Halloween e nesse período de Dia das Bruxas. Então, o primeiro livro que eu queria trazer pra vocês é Coraline, do Neil Gaiman, que se tornou recentemente um dos meus livros favoritos. A história dele é muito cativante e pra você que não conhece, a história de Coraline é sobre uma menina que ela se muda recentemente pra uma casa nova junto com os pais. Lá ela é deixada muito tempo sozinha, os pais vão fazer compra e deixam ela lá, ou o pai dela tá trabalhando no livro, né, porque ele é um escritor, não tem tempo pra dar atenção pra ela, e então ela fica ali, naquela vastidão com aquela casa inteira só pra ela, mas não é uma casa muito aconchegante, pelo menos no começo, né, quando a Coraline chega, é tudo muito estranho, tudo muito novo, e aos poucos ela vai explorando. E no que ela vai explorando, ela começa a encontrar e acontecer algumas coisas um tanto quanto sobrenaturais. E uma dessas coisas que ela encontra é uma pequena chave que abre uma porta secreta que leva ela para uma outra realidade completamente diferente. Uma realidade em que os pais dela sempre estão presentes, os pais dela sempre estão brincando com ela, mas com isso vem um preço. Coraline, então, é uma história muito cativante, por mais que ela seja, né, como todos os livros que vão aparecer aqui, uma história de terror. Ela é uma história de terror um pouco mais leve, por isso ter sido escrita aí pensando na filha, né, do Neil Gaiman. Então é uma história com um ritmo mais tranquilo de se ler, por mais que quando você vai chegando mais pro final do livro, as coisas vão ficando cada vez mais macabras. E é uma história muito comovente, muito legal de se ler. Eu recomendo muito pra você que tá procurando livros pra ler nesse feriado aí, nesse mês do Dia das Bruxas. É uma história que vale bastante a pena. E se você não quiser ficar com tanto medo assim quando você tá lendo, vale a pena. O segundo livro que eu queria trazer aqui pra vocês nessa lista é O Drácula, de Bram Stoker. Um livro que aí é muito clássico, acho que muita gente conhece, é um livro bastante antigo e um dos primeiros aí que traz essa ideia de vampiro, de criaturas sobrenaturais que sugam o sangue das pessoas. E pra quem não sabe, a história de Drácula, né, do Bram Stoker em específico, é uma história em que tem várias divisões, né, de como você conta essa história e basicamente, então, cada capítulo é uma carta, ou é alguma notícia no jornal, ou é alguma coisa que aconteceu na cidade, assim, em várias cidades, né? E a gente começa com o Jonathan Harker, que ele é chamado, né, pra fazer uma viagem de negócios até a Transilvânia, pra ver as questões da localização, porque o Conde Drácula quer alugar um local, né, uma outra mansão, em uma outra região do mundo, eu não lembro certinho onde é, mas ele vai, o Jonathan Harker, então vai nessa viagem de negócios pra ajudar, auxiliar o Conde Drácula. E a partir do momento que ele chega lá, então, as coisas começam cada vez mais a piorar, porque ele tem uma esposa que ele sempre troca cartas e é o que vai mantendo aí com que a gente saiba o que tá acontecendo dentro do castelo. Mas chega um momento em que o Drácula começa a restringir ele de alguns lugares. Ele não aparece ali pra tomar café, ele nunca vê o Drácula saindo no sol, ele começa a desconfiar de algumas questões. E não só isso, mas você também acompanha a história de algumas outras pessoas que estão sofrendo de ataques sobrenaturais, acordando com marcas no pescoço, pessoas que estão sofrendo aí o que eles acham que é uma febre, que é uma doença, mas que na verdade mais pra frente a gente vai levando indícios aí de pessoas que ouviram sobre vampiros, e a gente tem também acompanhando, né, o grupo do Van Helsing. E então a gente fica aí nessa angústia de entender pelas cartas e pela entender ali conectando cada coisa pra saber se o grupo do Van Helsing vai conseguir encontrar onde tá o Drácula, né, de onde estão vindo essas questões, e derrotar então esse grande vampiro. E então, para esse livro a gente tem uma leitura um pouco menos dinâmica do que Coraline, né, que eu tinha comentado. É uma leitura um pouco mais assim regida pelas cartas e regida pelo seu entendimento, mas é algo extremamente fantástico. Existem alguns outros livros que levam essa ideia de cartas, mas eu nunca vi um que faz isso durante o livro inteiro. Então, é realmente um livro que eu recomendo bastante, e os casos que vão acontecendo também, que vão sendo estudados no meio do livro, são muito intrigantes e valem muito a pena o seu tempo. E é um livro que com certeza vai fazer você começar a refletir sobre algumas pessoas e sobre os hábitos dessas pessoas. Então, e outro livro que eu queria trazer aqui pra vocês é
os contos, né? Esse aqui é a versão do Medo Clássico, né? Uma coleção da Dark Side que tem todos os contos do Edgar Allan Poe, que pra quem não conhece, o Edgar Allan Poe é um grande escritor de terror, né? De mistério aí, mais puxado pro terror. E nesse livro a gente tem também o Medo Clássico 2, que fazem uma coletânea de vários contos clássicos, né? Do Edgar Allan Poe e trazem então todo esse mistério, todo esse terror que ele coloca dentro dos seus contos. O conto ali, o mais clássico que eu imagino que seja, que é o Corvo, tá aqui nesse livro. O conto também de um gato que tava lá, a casa pegou fogo. E adivinha quem tava na parede? É isso mesmo. Tá o seu pedido de like que você vai deixar aqui nesse vídeo. Dá uma força aí pro nosso canal, também se inscreve aqui embaixo. É isso, vamos voltar pro Edgar Allan Poe. Então, nesse livro, ele é um livro de contos, então a gente tem uma narrativa que ela é muito mais rápida, uma narrativa que ela é muito mais dinâmica, né? Porque cada conto ali tem algumas poucas páginas que você consegue ler com muita facilidade, que tem um começo, meio e fim. E pra quem tá atrás de alguns pequenos contos que vão fazer você ter muito medo enquanto você tá lendo, que tem uma grande imersão dentro deles, esse aqui é um livro que eu recomendo bastante se você tá querendo ler pequenas histórias aí de terror e pegar um dia, 2 pra ler um pouquinho. Vale bastante a pena, não precisa terminar um livro de 200, 300 páginas pra ter uma conclusão. Cada pequeno conto tem a sua própria conclusão e o seu próprio terror. E eu acho que não tem como a gente deixar de fora um autor que é extremamente conhecido pelas suas obras primas do terror e do horror e do mistério, que é o Stephen King. O Stephen King, com uma escrita maravilhosa, já teve aí 65 best-sellers nesse gênero. Então, assim, o cara é bom no que ele faz. E aqui eu queria trazer O Iluminado, e é um livro sensacional. Tem muita diferença com o filme, tá? Então, se você assistiu o filme, eu recomendo bastante que você leia o livro, porque o livro é muito mais bizarro. Uma coisa que o King faz muito bem nesse livro é ir construindo o terror. E o terror que tá em muitos dos livros dele, não só no Iluminado, mas vai estar no próximo que eu vou falar também, é um terror das pessoas. Você sente medo das pessoas, você não consegue mais confiar em quem tá ali. Nesse aqui ainda, que são só 3 pessoas, né, que a gente tem o pai, o filho e a esposa, você começa a ficar com um cagaço maior do pai do que das aparições que estão acontecendo, porque você sabe que na verdade o real perigo que tá ali é ele, né, e não as aparições, que também são, mas Mas então eu queria recomendar não só esse, mas como todos os livros do Stephen King. Eu não li todos, mas eu já tô recomendando porque é uma coisa que eu quero fazer. Eu só ouço as pessoas falarem bem, então eu não acho que seja errado recomendar todo. Mas o Iluminado, assim como o próximo que eu vou comentar também, que é do Stephen King, o ritmo dele é uma leitura muito boa. Os discursos, a descrição, os diálogos são extremamente bem construídos. Toda a história, tudo é muito bem construído. Então vai ler King, vai. O que você tá esperando? Vai ler King. Por último, o livro que eu queria deixar aqui, que é o livro que eu estou lendo nesse Dia das Bruxas, né? Nesse Halloween. Comecei aí na semana passada, no primeiro final de semana de outubro. E pretendo terminar, e tô me esforçando ao máximo pra poder terminar ainda até o Halloween, né? Até o dia 31 de outubro. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque é realmente um tijolo de livro, que é It, a Coisa. Até agora foi um final de semana, eu li 200 páginas, assim, voando. Eu acho que é um livro incrível, né? Vendo de uma pessoa aí que trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, talvez eu não consiga terminar de ler até o Halloween. Mas vai por mim, é o único livro que eu tô no meu pra ler em outubro. Então, até agora tá sensacional. É uma história que me envolveu. Eu quero ainda tentar muito ler ele hoje. Talvez não dê porque eu tenho que editar esse vídeo, mas eu vou tentar bastante continuar lendo porque é uma história incrível. Pra quem não sabe, aí no It tem esse palhacinho, né, que eu acho que todo mundo já conhece, que é uma entidade que vive em Denry. Ela assombra Denry e a cada 27 anos ela reaparece e acontece um monte de chacina. E um grupo de amigos que se conheceram aí quando eram adolescentes, depois eles vão pro mundo, vão embora da cidade. Um deles fica, e quando volta a acontecer isso, 27 anos depois, eles retornam à cidade pra investigar e tentar derrotar o que quer que seja esse palhaço. Então eles estão indo agora atrás deles. Eu tô na parte que eles estão voltando pra cidade ainda. Se você quiser ler esses livros de uma forma mais rápida, adaptando a sua leitura, vai ver o vídeo que tem aqui do Kindle, que eu falo aí qual é a minha relação com o Kindle, se eu gosto bastante ou não, se vale a pena você ter pra ler eles ou não.
E se você quiser ver um pouco mais dos meus gostos de leitura, se você quer conhecer um pouco mais daquilo que eu gosto de ler, eu deixo aqui o meu top 5 livros favoritos da vida até agora. Talvez esse livro mude um pouco a minha ideia, tá? Eu já tô sentindo um pouco isso e o tanto que as pessoas falam. Mas se você quiser ver o que tem até esse ano, eu vou deixar aqui. E por último, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar um like. E é isso, um abraço e até a próxima.